A música de abertura já anuncia: algo grandioso está em movimento. A Ucrânia se prepara para um contra-ataque de proporções históricas, enquanto as tensões se intensificam nas regiões de Sumy e Kursk. Moscou faz declarações bombásticas, prometendo datas para o fim da guerra. Mas será que Kiev está pronta para as consequências de seus desejos mais sombrios? Afinal, quem brinca com fogo pode acabar queimado, e Zelensky talvez ainda se arrependa de ter alimentado a ideia de eliminar Putin. Enquanto isso, a imprensa britânica especula sobre um futuro sem o líder russo, em uma análise polêmica que detalha cenários pós-conflito. Mas não é só na Europa que o mundo ferve. Milhões de pessoas tomaram as ruas da Turquia em uma onda de protestos sem precedentes na última década. O estupim? A prisão do prefeito de Istambul, um dos principais opositores do governo, acusada pela população de ser uma manobra política para eliminar rivais antes das eleições. As manifestações, que já resultaram em quase 2.000 detidos, permanecem majoritariamente pacíficas, mas o clima é de tensão crescente. Líderes ocidentais já demonstraram preocupação, alertando que o país caminha a passos largos rumo ao autoritarismo. Enquanto isso, o presidente Erdogan, no poder há 2 décadas, enfrenta pedidos cada vez mais altos por sua renúncia. A oposição não recua, isso é só o começo. Vamos lutar até o fim. E se olharmos para a história, regimes que tentam sufocar a voz do povo costumam cair mais cedo ou mais tarde. Do outro lado do conflito, o Fundo Monetário Internacional deixa claro: a guerra na Ucrânia não terminará tão cedo. Segundo projeções atualizadas, o cenário mais provável aponta para um desfecho apenas no final de 2025. Os especialistas, porém, alertam: os riscos continuam altíssimos e as negociações de paz mal começaram. 3 anos de guerra já deixaram um rastro de destruição social, humanitária e econômica sem precedentes. A incerteza sobre o futuro da ajuda internacional e os esforços para encerrar o conflito só aumentam a instabilidade. O FMI também revisou para baixo suas previsões de crescimento para a economia ucraniana em 2025, reduzindo a expectativa em meio ponto percentual. Agora projeta-se um crescimento modesto de apenas 2,3%. Embora o fim da guerra pudesse trazer alívio, persistem dúvidas sobre a continuidade do apoio financeiro e militar ocidental. Na linha de frente, a situação é ainda mais complexa. Analistas militares concentram suas atenções na região de Sumy, próxima à fronteira com Kursk. O Ministério da Defesa russo afirma ter tomado o controle de Veseleva, uma pequena aldeia com menos de 70 habitantes. Já fontes ucranianas, como o canal Deep State, garantem que a área está em uma zona cinzenta sem controle efetivo de nenhum dos lados. Até agora, o único registro visual disponível é um vídeo mostrando uma torre de água com as cores da bandeira russa, nada além disso. Kiev nega qualquer ruptura significativa na fronteira, alegando que as forças russas realizam apenas incursões pontuais com pequenos grupos. Não houve nenhum avanço decisivo, afirmam as autoridades ucranianas. Ainda assim, reconhecem que Moscou acumulou tropas e equipamentos consideráveis na região. Zelensky, em conversa com o comandante-em-chefe das Forças Armadas, Alexander SYRSKY, garantiu que as operações continuam ativas, inclusive em território russo. Nossas tropas mantêm a pressão, impedindo que os invasores avancem sobre Sumy ou Kharkiv, declarou. O presidente ucraniano voltou a acusar a Rússia de violar acordos, especialmente no que diz respeito aos ataques à infraestrutura energética. Ele exige uma resposta firme da comunidade internacional, deixando claro que espera uma ação mais enérgica dos Estados Unidos. Porém, Washington parece adotar uma postura diferente. A vice-presidente americana Kamala Harris afirmou que tanto Kiev quanto Moscou estão cumprindo o cessar-fogo na área energética. Confiamos, mas verificamos, disse, destacando os avanços alcançados desde que a administração Biden assumiu o poder. Curiosamente, o tom otimista contrasta com a realidade do conflito, que já custou milhares de vidas e deixou cidades inteiras em ruínas. Mas, segundo Harris, graças à liderança de Donald Trump, surgiu uma oportunidade real de alcançar a paz. O presidente trabalhará incansavelmente para que isso aconteça, prometeu. Enquanto isso, as negociações avançam. Já há um acordo para proteger a infraestrutura energética, e as conversas sobre a segurança dos navios comerciais no Mar Negro estão perto de uma conclusão. O próximo passo? Um cessar-fogo definitivo. Enquanto isso, a Ucrânia se prepara para uma possível ofensiva russa de grande escala. Relatos em veículos ocidentais sugerem que o Kremlin busca fortalecer sua posição nas negociações de paz.
Fontes militares indicam que Moscou poderia lançar um ataque massivo ao longo de centenas de quilômetros da linha de frente. Mas será que a Rússia tem recursos para isso? Especialistas do Comitê de Segurança Nacional da Ucrânia são céticos. Eles não têm capacidade para uma operação desse porte nos próximos meses, afirmam. Estão recrutando reservas e formando novas unidades, mas mesmo assim, só estariam prontos no segundo semestre de 2025, se mantiverem o ritmo atual de mobilização. E mesmo que consigam, uma ofensiva simultânea em uma frente de 800 quilômetros seria impossível para qualquer exército do mundo. Enquanto o jogo de xadrez geopolítico continua, uma coisa é certa: Zelensky pode acabar lamentando profundamente seus desejos mais radicais. Afinal, quando se brinca com a morte de um adversário, é preciso estar preparado para as consequências. E no caso de Putin, elas podem ser devastadoras. A imprensa ocidental também não poupa palavras ao alertar: a morte de Putin não trará a salvação que Kiev tanto almeja. O analista britânico Mark Galeotti, voz respeitada nos círculos estratégicos, é categórico ao advertir Zelensky sobre os riscos de suas declarações recentes. Quando o presidente ucraniano afirma que tudo acabará com o fim do líder russo, ele não apenas subestima a complexidade do conflito, mas também brinca com fogo em um tabuleiro onde as peças não obedecem à lógica simplista da sucessão. Galeotti, que acompanha a Rússia há décadas, lembra que os rumores sobre a saúde de Putin circulam desde 2013, e a cada vez, o Kremlin surpreende com uma demonstração de resiliência. O que mudou agora é o tom desesperado. Não são mais apenas jornalistas especulando, mas líderes mundiais alimentando narrativas que, no fim, podem se voltar contra quem as propagou. A morte de Putin, longe de ser a solução mágica, poderia desencadear um cenário ainda mais perigoso para a Ucrânia e para o Ocidente. Imagine por um momento a Rússia sem Putin. Não uma transição ordenada, mas um vácuo de poder onde facções rivais disputam o controle, algumas ainda mais belicosas, outras dispostas a negociar, mas todas movidas pela mesma lógica de sobrevivência política. Um sucessor linha dura poderia intensificar a guerra, explorando o caos interno para consolidar seu poder. Ou pior, o Ocidente, cansado do conflito, poderia abandonar Kiev em troca de uma trégua com Moscou, deixando a Ucrânia à própria sorte. E não se enganem, a instabilidade na Rússia não traria paz, mas uma escalada de violência sem precedentes, com grupos paramilitares e oligarcas transformando o país em um barril de pólvora. Enquanto o mundo especula, a OTAN não fica parada. As maiores manobras navais dos últimos anos, reunindo forças da França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Turquia e, claro, os Estados Unidos, são um recado claro: o bloco não recuará. Mas nos bastidores as fissuras aparecem. O vice-almirante francês Didier Maleterre foi direto: os Estados Unidos continuam apoiando o aliado, mas tudo pode mudar após a cúpula de julho. A pauta: financiamento da defesa e a velha queixa de Trump: a Europa não paga sua parte. A Alemanha, que já soou o alarme, insiste na unidade ocidental. Mas a realidade é que a paciência americana está se esgotando. Fontes da administração Biden revelaram que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, chamou os aliados europeus de parasitas em uma conversa privada, um termo que, vazado, expõe a frustração de Washington. A OTAN pode ser a maior aliança militar do mundo, mas sua força depende de algo mais frágil do que tanques e mísseis: a vontade política. E essa, hoje, está em xeque. Enquanto o Ocidente se divide, a terra treme literalmente. Em Myanmar, um terremoto de magnitude 7,7, um dos mais violentos das últimas décadas, deixou um rastro de destruição, mais de 1.600 mortos, centenas de feridos e cidades inteiras reduzidas a escombros. Os tremores secundários assombram a população, que teme retornar às casas danificadas. As autoridades decretaram estado de emergência, e os militares assumiram o controle das áreas devastadas, em uma cena que mistura desespero e autoritarismo. O mundo corre para ajudar, mas a natureza não dá trégua, e os sismólogos alertam: novos abalos podem estar por vir. A tragédia em Myanmar é um lembrete brutal de que, em meio às guerras fabricadas pelo homem, as forças da natureza não fazem distinção entre aliados e inimigos. Enquanto líderes trocam ameaças e exercícios militares, milhões de pessoas enfrentam o caos sem bandeiras ou ideologias, apenas com a urgência da sobrevivência. E no fim, é essa a única certeza que resta. Quando o jogo geopolítico se torna uma aposta alta demais, quem paga o preço são aqueles que nunca tiveram voz no tabuleiro.